Olá, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu não quero pregar, não. Nesta mensagem agora do sábado à noite, eu escolhi fazer algo diferente. Eu quero convidar você para lermos juntos um dos textos mais lindos dos evangelhos. São muitos que são lindos, mas este é muito lindo, este texto. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. E nós vamos fazer a leitura da seguinte maneira. Nós vamos ler os versículos que nós vamos destacar, e na medida que formos lendo, vamos fazer os destaques necessários. Nós estamos vivendo esses dias complexos, esses dias difíceis, e a gente sabe que o futuro está muito incerto por causa da questão econômica, a questão do trabalho, a questão do comércio. As coisas estão muito incertas. Não que nós não tenhamos confiança, porque o texto vai falar de confiança, de ansiedade, de combate à ansiedade, mas a própria situação, como que nós estamos vivendo e quais são os cenários, os possíveis cenários, segundo os estudiosos, segundo os economistas. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei como está o seu coração, se você está com o coração apertado, se você está ansioso, se você está pensando no seu trabalho, na sua vaga, se está pensando no seu comércio, se está pensando nos consumidores, o que está no seu coração? E esse texto aqui de Mateus capítulo 6, que fala das preocupações, a capítulo 6, a partir do versículo 25, nós podemos dar o seguinte título: Jesus quer te ajudar a combater a sua ansiedade. Jesus quer te ajudar a combater as suas ansiedades. Comecemos pelo versículo 25. Versículo 25 diz assim: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Então, meus queridos, no começo, logo no primeiro versículo, do 25, primeiro do texto, o Senhor Jesus está nos dizendo que o valor da vida é muito maior do que o valor das outras coisas. Então, quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, a vida é muito mais importante do que isto. A vida tem um valor muito maior. Então, nós não precisamos ficar preocupados com essas outras coisas que são materiais, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida. O Senhor nos dando vida, o Senhor nos dando saúde, o Senhor nos dando disposição, nós temos como correr, ir atrás, batalhar e conquistar. Então a vida é muito mais importante. Então não andemos preocupados com essas coisas. Então logo no primeiro versículo do texto, no 25, o Senhor já nos dá uma orientação para combater esta ansiedade com essas coisas materiais. No versículo 26 do texto diz assim, olha que poesia maravilhosa: observem as aves dos céus, que não semeiam, e não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves?
Então agora no versículo 26, o segundo texto que nós estamos lendo, ele diz o seguinte, que se Deus cuida das aves, Deus cuida dos pássaros, muito mais ele vai cuidar dos seus filhos, que são suas criaturas quando foram criados e que são seus filhos quando foram enxertados na videira. Então, meus queridos, se o Senhor cuida do passarinho, né, cuida das aves, muito mais ele irá cuidar de nós. Então, não precisamos, é uma forma então que o Senhor Jesus nos ajuda para combater a ansiedade. Não se preocupe, olhe os pássaros, eles não plantam, não colhem e no entanto não ajuntam em celeiros. Nós é que fazemos isso, né? Não ajuntam em celeiros e no entanto o Senhor cuida deles. E eles vivem, né? Vivem aí a vida toda conforme a sua capacidade de viver e sem nenhuma preocupação. Então, o Senhor Jesus nos ajudando a combater a ansiedade ao olharmos para os passos. O 27 é o seguinte, olha, preste atenção no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Meus queridos, a preocupação não ajuda em nada. Preocupar-se, né? Ocupar-se previamente não ajuda em nada. Se a preocupação ajudasse, aí seria interessante. Mas não adianta. Por que ficar preocupado, se eu não consigo aumentar 30 centímetros, né, ao curso da vida? Né? Eu não consigo aumentar isto. Então, olha, é uma questão até um pouco irracional. Meus irmãos, a preocupação é sadia, mas a perturbação é maléfica, prejudica. A preocupação, a ansiedade, ela mexe com o nosso organismo, ela mexe com a nossa imunização, ela mexe com as nossas defesas e complica a nossa vida. Então, olha, o texto está dizendo, se eu não consigo aumentar na minha vida, se eu não consigo fazer nada, então por que ficar preocupado? A preocupação, então, ela vai ser uma adversária minha nesse caso. Então, olha, a ansiedade não ajuda e atrapalha muito. Agora vamos para o versículo 28 do texto. Versículo 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham, não fiam. Então, para que se preocupar com o que vai se vestir? Primeiro ele citou um ser vivo, o passarinho. Agora ele cita um ser bruto, cita um vegetal. Né? Não é um ser bruto, um vegetal, né? que não tem vida animada. Um vegetal que vegeta desde o seu nascimento. Eles não fiam, não tecem, não constroem, né? Não fabricam vestidos, nem tecidos, mas o Senhor, no entanto, os veste de uma forma maravilhosa. Às vezes eu estou andando assim, pelas ruas, pela calçada, aqui no meu bairro tem muitos terrenos, e às vezes eu vejo umas plantinhas. Uma certa vez eu vi uma de um roxo, assim, um lilás, que era a coisa mais linda, né? Estava ali, naquele cipózinho espalhado pelo chão. Que coisa maravilhosa. Então, observe, agora o Senhor cita os lírios dos campos. Observe os lírios, né? Eles não trabalham, não confeccionam tecidos, não fazem nada, e, no entanto, o Senhor os veste de forma esplêndida. Ele nem mesmo Salomão, né, que era uma exuberância de rei, se vestia como um deles. Porque o Senhor é aquele que veste até as plantas. Se o Senhor veste até as plantas, muito mais nós que somos seus filhos.
Aí esse é o versículo 29. Agora nós vamos para o versículo 32. O versículo 32 nós podemos dividir em duas partes. Olha, o versículo 32, a primeira parte, e depois a segunda parte. Olha o que diz o versículo 32. Por quê? Aí uma explicação para a questão da ansiedade. Por quê? Os gentios é que procuram todas essas coisas. Meus queridos, os gentios, os incrédulos, aqueles que ainda não tiveram o encontro com o Senhor Jesus, é que ficam preocupados, é que sofrem com a preocupação. Por quê? Porque não sabem o dia de amanhã, eles não têm onde segurar, eles não têm a mão de Deus para segurar, eles não têm como se apegar a Deus. Então, olha, os incrédulos é que se preocupam com todas essas coisas. Meu irmão, minha irmã, será que você está ansioso, está se perturbando por causa da situação que nós estamos vivendo? Isso é coisa de incrédulo. Isso não é coisa de quem tem Jesus. Isso não é coisa de quem tem fé. Não é coisa daqueles que confiam no Senhor. Então, vejam isto aí. É o Senhor que cuida. Os gentios é que ficam com esta preocupação. Meus irmãos, eu tenho tido um cuidado para com os irmãos da comunidade, eu tenho mantido contato com os líderes de células, pedindo para eles estarem olhando para as suas células, como que está a situação, se existe alguma necessidade, né? Se tem alguém passando por alguma privação, para nos manter informados, para nós estarmos cuidando de todos. Ninguém pode ser deixado para trás, estaremos cuidando de todos. Essa tem sido a minha oração, essa tem sido a minha preocupação, de estar cuidando de todo o rebanho, de toda a comunidade, desde o menor até o mais maior, desde o mais novo até o mais velho. Independente de qualquer situação, estarmos ali preocupados para saber como que está a situação. Nesses dias, irmãos, a gente já tem feito alguns donativos, já temos assistido algumas pessoas e estamos preparados para assistir, né, os irmãos da comunidade e outros também que a gente possa ter conhecimento, mas principalmente os da comunidade, conforme Paulo diz, né, principalmente aos domésticos da fé. Mas estamos aí tentando apoiar e ajudar. A situação que a gente está vivendo é uma situação complexa e nós precisamos estar unidos neste momento, mas muito mais unidos do que anteriormente. Aí o versículo 32, a primeira parte, é que diz isso aí. Olha, os incrédulos é que têm esta preocupação. Meus queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, sim, mas nós temos Jesus, nós temos confiança. Agora pensa naqueles que não têm, que confiam na força do braço, aqueles que confiam apenas na força do braço e no conhecimento da sua mente, no seu conhecimento. Nessa hora nada disso ajuda, nada disso tem valor. O que tem valor nessas horas é o cuidado de Deus. Saber que aconteça o que acontecer, Deus estará cuidando de nós. Agora, meus queridos, vem a segunda parte do texto, do 32b, que fala que Deus conhece as nossas necessidades. Olha, o Pai de vocês que está no céu, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Olha, o Senhor não está alheio à situação, à nossa situação. O Senhor conhece todas as coisas. O Pai do céu, o Pai, né? Aquele, olha, o Pai de vocês que está no céu conhece, sabe, né? Sabe que vocês precisam de todas elas. Então, se o Senhor sabe,
nós não precisamos andar preocupados com essas coisas. Meus queridos, aí chega o versículo 33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então nós não precisamos correr atrás das coisas, buscar as coisas. Na medida certa, na hora da necessidade, nós vamos ser servidos por um irmão, por um familiar, por um conhecido, se nós não tivermos como resolver, né? Mas alguém vai nos ajudar a resolver, certo? Mas, né, aí ele fala o seguinte, agora o seguinte, então o versículo 33 fala assim, vocês não precisam ficar preocupados a ponto de perturbar-se por coisa alguma. Mas uma preocupação vocês precisam ter. Eu preciso ter esta preocupação. Você precisa ter esta preocupação. Qual é? A preocupação de buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, valorizar o projeto de Deus que Ele entregou para nós e também estarmos vivendo de acordo com a sua vontade, dentro da sua vontade. Quando eu vivo dentro da vontade, no centro da vontade de Deus, eu busco para a minha vida a justiça de Deus. Aí ele fala, e todas essas outras coisas, quais? Todas essas coisas, quais são? As que nós temos necessidade. Nós temos necessidade do calor, nós temos a necessidade do alimento, nós temos as necessidades. Nós temos todas as outras necessidades. Somos seres dependentes. Nós precisamos, nós somos seres dependentes. Mas o Senhor, né, Ele cuida de todas essas coisas. E todas essas coisas nos são acrescentadas. Certo? Então, até o versículo 33. E o versículo 34, do texto aqui no final, fala que para a gente tomar cuidado. Tomar cuidado com o quê? Tomar cuidado com a ansiedade. Portanto, olha para vocês verem, cuidado com a ansiedade, irmão. Muito cuidado com a ansiedade. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, vivemos hoje o dia de hoje. Amanhã é uma outra coisa. Eu não vou preocupar, vou estar vivendo o dia de hoje. Amanhã é um outro dia. E este outro dia trará os seus cuidados. Por que eu vou antecipar os cuidados de amanhã para o dia de hoje? Deixa eu viver os cuidados de hoje, amanhã eu viverei os cuidados de amanhã. Mas eu não posso antecipar, certo? A preocupação, a ansiedade é tentar antecipar as coisas do dia seguinte. Meus queridos, ninguém de nós sabia, ninguém sabia que nós iríamos entrar numa situação desta, né, de estarmos parados, né, dentro de casa. Se você tem uma fabriqueta, ela está parada. Se você tem uma indústria, ela está parada. Se você tem uma loja, ela está parada. Se você tem um emprego, ele está parado. Então, são situações e mais situações, né? Complicações e mais complicações. Mas nada disto pode tirar a nossa paz. Quem tem Jesus tem paz.
Quem está em Jesus está em paz. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou fazendo uma avaliação que os nossos dias são muito complicados. Nós somos a geração que viveu uma complicação maior de todos os tempos. Esta é a nossa geração. Então é o seguinte, eu tenho esta medição. Eu não estou alheio à situação. Eu sei fazer uma medição da situação que nós estamos vivendo. Mas eu estou em paz. Paz de Deus. Eu estou em paz. E eu sinto esta paz. Eu sinto essa paz. Embora eu tenha conhecimento da situação, eu estou em paz. E eu gostaria muito que você também estivesse vivendo desta forma. Não estivesse preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber. Não estivesse preocupado com nenhuma coisa material. Nada material que pudesse te atrapalhar. E que você estivesse em paz. Paz em Jesus. É tão bom, tão legal, tão gostoso quando a gente vai conversar com uma pessoa que às vezes está atravessando uma dificuldade muito grande e esta pessoa diz assim para nós: eu estou em paz. Eu estou em paz. Meus queridos, e esta paz só Jesus pode dar. Só Jesus consegue mergulhar lá dentro do nosso ser, lá na alma, e nos dar esta paz que excede todo entendimento. Meus queridos, Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34, é um antídoto para a adversidade. É um bálsamo para trazer tranquilidade ao nosso coração. Isso ele disse quando estava no Sermão do Monte, quando ensinava as multidões. Meus queridos, que o Senhor Jesus continue cuidando de você, continue cuidando da sua família, continue cuidando do seu emprego, continue cuidando da sua empresa, da sua loja, da sua fábrica. Que o Senhor Jesus continue cuidando do seu rendimento. Que o Senhor Jesus esteja fazendo esta grande obra na nossa vida. Vale a pena, meus queridos, servir o Senhor Jesus. Vale a pena. A gente tem essa convicção, essa certeza que vale a pena. Quando passar tudo isto, nós queremos voltar e voltar com muito mais empolgação para o nosso meio, para a nossa comunidade. Deus te abençoe e Deus te abençoe grandemente. E o Deus da paz vos dê a sua paz, para que você esteja em paz.